Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde me formei muitos anos atrás. Também sou pediatra, inclusive o último revisor do livro A Vida do Bebê, do Reinaldo Lamário, fui eu que assino a capa. E hoje eu estou coordenando o Laboratório de Inovação em Saúde Pública, que é o LISP, que é o laboratório que foi inaugurado na UFRJ, e eu sou um dos que está lá, lutando pela saúde pública, à frente desse projeto que é maravilhoso, porque nesse laboratório a gente vai ter capacidade de fazer testes de quase 100 mil crianças por ano, aquele teste do pezinho, o teste de triagem neonatal, que é um teste que é muito importante e é sobre isso que a gente vai falar nesse nosso vídeo. Como eu sei que vocês vão gostar, peço que vocês deem o seu like aqui no vídeo e que vocês compartilhem esse vídeo. E também, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no canal Edmilson Migovski, e também se inscrever no meu Instagram, no @edmilson.migovski. Pois é, o teste do pezinho, ou o teste de triagem neonatal, é um teste que você colhe sangue do pé da criança, depois do terceiro dia que a criança nasceu, e esse teste visa avaliar uma série de exames, de diagnósticos, para tentar identificar precocemente algumas enfermidades que no início da vida da criança não tem nenhuma alteração clínica. Por isso que é importante a gente fazer o teste, porque se você ficar esperando o tempo passar para dar o diagnóstico, já vai ter algumas sequelas permanentes ou até mesmo a criança venha a morrer antes do diagnóstico. Por isso que é muito importante dar o diagnóstico e propor uma intervenção terapêutica. Esse teste visa então detectar problemas genéticos, metabólicos e no futuro, logo ali, que a gente vai falar um pouco sobre isso, também a detecção de algumas doenças infecciosas. No momento não, o teste que a gente faz na saúde pública, ele não está ampliado, mas ele vai ampliar já já, e já vou comentar sobre isso. Mas em termos de doença infecciosa, você pode detectar toxoplasmose, sífilis, HIV, a rubéola, citomegalovírus, doenças de Chagas e herpes. São aí algumas doenças infecciosas que você pode detectar precocemente e até propor o tratamento. Em 2021 foi aprovado o teste, que passa a ser um teste não só para detectar 6 doenças, mas mais de 50 doenças, dentre elas muitas doenças raras. E a previsão para começar esse exame seria, então, maio de 2022. Então, pensando nessa possibilidade, foi que nós, da UFRJ, inauguramos esse laboratório, que ele é muito legal, moderno, de ponta, que já está cumprindo aquelas etapas para você começar a atender a saúde pública. Esse Laboratório de Inovação em Saúde Pública está operando na própria Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, onde tem o principal campus da UFRJ. E a ideia é que a gente possa oferecer isso para o Sistema Único de Saúde, ou seja, para a saúde pública. Então, o que acontece? O teste antigo, que visava detectar 6 doenças, visa detectar 6 doenças, dentre elas a fenilcetonúria, que a criança com essa doença, com fenilcetonúria, ela tem um excesso de fenilalanina no sangue. E essa substância acaba estando presente de uma forma muito frequente, muito rica, em ovos, carnes, e aí nesse caso, se você detectar precocemente esse problema, você vai estabelecer o tratamento retirando da dieta esse tipo de substância para que a criança tenha um desenvolvimento normal. Uma outra enfermidade que você tem, que detecta precocemente, é o hipotireoidismo congênito, ou seja, a tireoide da criança não funciona bem, e se você não perceber isso de uma forma muito precoce, a criança acaba, infelizmente, tendo um desenvolvimento muito prejudicado. Inclusive, os livros antigos de medicina diziam assim, hipotireoidismo ou cretinismo. Isso porque havia um grave problema de cognição, da questão do desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento neurológico, cognitivo, que fica muito prejudicado. E você vai dar o diagnóstico como? Justamente com o teste do pezinho, que visa justamente ver se a quantidade de hormônio tireoidiano dessa criança está dentro do normal. Não estando, se confirmando a hipótese do hipotireoidismo, se repõe esse hormônio tireoidiano e vai ser mantido para o resto da vida. E a criança não vai ter esse prejuízo, nem de desenvolvimento e nem do crescimento. Então é fundamental você ter o teste do pezinho. E a crítica que a gente vem fazendo hoje, que o estado do Rio de Janeiro
ele não tem, infelizmente, capacidade para atender na saúde pública 100% dos nascidos vivos. E daí surgiu essa ideia do LISP, que eu sou o médico responsável por esse laboratório, para justamente atender 100% da população do estado do Rio de Janeiro a tempo da criança ter o diagnóstico de uma forma precoce, imediata e o tratamento também imediato. Outro exame, outro que a gente faz nesse teste restrito a 6 doenças, é o teste para ver se a criança tem ou não anemia falciforme, que é uma doença relativamente comum entre nós, brasileiros, até porque existe uma forte influência da população, da orientação, tendência ou descendência africana, já que essa doença, infelizmente, é mais uma daquelas doenças que assola o continente africano com maior frequência. No Brasil não fica muito atrás. Nós temos aqui casos de doença falciforme, de anemia falciforme em crianças, independe de ser crianças de pele mais escura ou mais clara. Eu cansei de ter na UFRJ lourinho de olho claro com a anemia falciforme. Por isso que é muito importante fazer o teste também de uma forma imediata. E qual vai ser a abordagem? Uma vez que a gente deu o diagnóstico de anemia falciforme numa criança, tem algumas coisas que a gente vai ter que observar. Geralmente, existe um esquema de vacinação diferente. Essas crianças recebem vacinas pelo Sistema Único de Saúde, que as crianças sem a doença falciforme não recebem. Então, é um calendário de vacinação mais robusto, mais ampliado, assim como também, em algumas situações, vai se fazer antibiótico, até profilático, para evitar que essa criança tenha uma infecção por algumas bactérias que podem se instalar de uma forma muito abrupta, levando a um quadro grave, até mesmo a morte. E tem também aquelas complicações que podem ocorrer nessa criança. Então, você tendo o conhecimento do diagnóstico dessa criança, é bom que você faça essa intervenção precoce e não deixe a criança sofrer nem ter infecções graves. Então, essa é a terceira doença que eu falei. A quarta doença, que também é detectada pelo teste do pezinho tradicional, é a hiperplasia adrenal congênita. E nessa enfermidade, também muitas vezes sem sinais e sintomas de uma forma imediata, você tem uma bagunça em termos hormonais. Alguns hormônios sendo produzidos em excesso, outros com deficiência na produção de alguns hormônios. O fato é que você pode ter uma puberdade precoce, às vezes é uma criança do sexo feminino que nasce com clitóris um pouco mais avantajado, confundindo inclusive com o pênis. E aí esse tipo de alteração pode trazer não só transtornos de ordem emocional, porque já teve situações de uma criança do sexo feminino com hiperplasia adrenal congênita, né, nascendo e recebendo o nome de menino, quando na verdade não é uma menina. Isso traz um transtorno grande, além de alterações metabólicas que podem surgir. A criança às vezes tem um quadro de evacuação, às vezes um vômito, desidrata de uma forma grave. Então, a hiperplasia adrenal congênita tem que ser observado, diagnosticado precocemente, para que o médico possa tratar de uma forma mais apropriada. A quinta doença detectada no teste do pezinho tradicional é a fibrose cística, que consiste na produção de muco, é um muco em excesso, né? E também muito espesso, que causa problemas na árvore respiratória, portanto, problemas com infecção de repetição, também problemas pancreáticos. E o tratamento visa, em alguns momentos, fisioterapia respiratória, medicamentos que tentam minimizar o impacto dessa doença, que pode ser grave, infelizmente. E a última enfermidade é a deficiência de biotinidase, que é uma vitamina que a criança deixa de aproveitar como deveria, e essa deficiência da biotina pode causar, então, crise convulsiva, problemas neurológicos graves e também situações que vão atrapalhar na cognição dessa criança. Então, a reposição da biotina é mandatório nesse caso, tá certo? Então, são 6 doenças que a gente gostaria de falar para vocês nesse mês de junho, que se comemora aí o teste do pezinho, e lembrar para vocês que logo, logo vai ser possível, na saúde pública, fazer o teste ampliado. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com essa estrutura, né, esse equipamento de saúde pública, que é o LISP, que é o Laboratório de Inovação em Saúde Pública, vai possibilitar que no estado do Rio de Janeiro 100% dos nascidos vivos
tenham acesso a esse exame. Não só a gente vai atender todo mundo no que diz respeito à triagem, como também vai ter possibilidade de ajudar esse colega médico lá da ponta com a forma como ele deve conduzir as crianças com tais diagnósticos. Então, a gente está de olho na população, está de olho na saúde pública, está de olho nesses colegas que precisam, né, ser informados, né, por professores da UFRJ, por nós da UFRJ, para que vocês possam entregar para o seu cliente do SUS uma medicina de melhor qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês se propaguem. Afinal de contas, informações de qualidade em saúde, sim, é capaz de salvar vidas, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.